já está com 2.000 visualizações no YouTube, quer dizer, ele tá, a gente está muito satisfeito com esse retorno todo e esse interesse. E agora eu vou mostrar, na verdade, vamos dizer, os dados por trás dessas ideias, ok? Eu vou condensar bastante essa informação para a gente poder ter mais tempo de debate no final, porque é um tema sério, acho que todo mundo aqui tem, nós estamos aqui porque temos interesse intenso sobre isso, então o importante é a gente chegar no debate em seguida. Então eu estou chamando isso de a cidade como resultado, são consequências, às vezes não intencionais, de escolhas arquitetônicas, certo? A pergunta que nos motiva é a seguinte: como a arquitetura pode influenciar o uso do espaço público? Ela de fato pode, por exemplo, influenciar a vida microeconômica de um bairro? Então, essas questões, a gente quer entender, vamos dizer, se esse sim, o quanto a arquitetura pode influenciar o que acontece nas ruas, o que acontece nos nossos bairros. E eu quero mostrar algumas imagens que eu acho que são muito fortes, como essa em Natal. Essa é uma arquitetura que vai ser familiar para muitos de nós. Natal, Aracaju, Barra da Tijuca. E aqui algumas imagens do livro do Hardy, de 92, mostrando então o plano Voisin do Le Corbusier, conhecido por muitos, né, de nós, como essa visão de cidade se materializou, né, como ela é, vamos dizer assim, ela é ironizada, inclusive, numa charge como essa, e ela se materializou nas nossas portas, vamos dizer assim. Então a gente tem essas imagens que mostram esse tipo de padrão de arquitetura, que a gente chama de uma forma urbana e arquitetônica rarefeita. Essa aqui é a nossa hipótese de fundo. Essa rarefação da forma arquitetônica urbana, a gente está sentindo, vamos dizer assim, a nossa impressão, muitos vão compartilhar dela, que essa rarefação da forma tem a ver com uma diluição no uso social das ruas. E, por sua vez, isso implica numa redução da apropriação pedestre e da própria atividade econômica. Isso não se pode demonizar a microeconomia, ela é vital para animar a cidade. A nossa guru, Jane Jacobs, falava muito sobre isso. Isso teria implicações negativas para cidades, para efeito de desempenho urbano, como a queda de caminhabilidade, a indução da dependência veicular, impactos ambientais que vão sendo implicados, microsegregação, autossegregação e insegurança no espaço público. Então, nós vamos mostrar para vocês aqui dados sobre essa passagem aqui, ok? A gente está tentando ver se isso realmente é o caso. Então, vocês viram no documentário, o documentário me ajuda muito nesse sentido, porque ele mostra já dois tipos de arquitetura clássicos. Haverá outros, vamos dizer assim, tipos híbridos, mas para efeito de uma classificação muito simples e intuitiva, essa aqui parece bastante. Então nós temos um tipo contínuo, esse que cola no vizinho, certo? E o isolado, esse edifício que se desprende, vamos dizer assim, sobretudo no Brasil, a partir dos anos 70, vamos dizer assim, essa demonização das densidades, sobretudo na cidade europeia, no final do século XIX, gera uma espécie de preconceito em relação a essas densidades e nos levam a esse tipo de solução aqui. No Brasil, isso virou superquadra e foi introjetada, a superquadra, em algum momento, foi introjetada no lote. Ela passa a ser, o lote urbano passa a receber esse tipo de arquitetura com as fachadas livres, diferente dessa que é uma solução histórica que foi moldada em literalmente milhares de anos, certo? E a gente tem a nossa hipótese, a nossa segunda hipótese é de que isso aqui tem efeitos, tem implicações positivas, como essa interface franca no espaço público, essa questão das distâncias e os itens que o documentário apontou. Ao passo que o outro tipo de quarteirão vai ter implicações praticamente opostas. Essa era a nossa hipótese. A gente iniciou um estudo em 3 capitais brasileiras, como a gente comentou, Rio de Janeiro, Florianópolis e Porto Alegre. Nós centramos na arquitetura, então, produzida pelo mercado formal e multipavimentos, certo? Multifamiliar. Porque essa arquitetura mostra que há uma demanda por aquele espaço, já uma massa crítica para efeito de gerar densidades, certo? Então, esse tipo de arquitetura não é desprezível, para efeito de proporção do quanto ela preenche uma cidade, certo? Ela ocupa 37,6% dos domicílios do Rio de Janeiro, é um número muito parecido em Florianópolis, e em Porto Alegre a proporção aumenta mais,
certo? Dados do censo do IBGE. Então, olhamos para o Rio de Janeiro. Eu não vou poder entrar nessa fala compacta no método em si, com muito detalhe. Eu vou depois, nós pegamos os e-mails de vocês, eu adoraria enviar o texto que explica os passos metodológicos. Eu vou ser bastante simples aqui, vocês podem no final perguntar, a gente pode detalhar um pouquinho mais, ok? A gente sorteou 24 áreas, no Rio de Janeiro, 24 áreas, com 250 trechos de ruas, 3.800 edifícios. Em Florianópolis, é uma cidade com outro porte, né? Então, menos segmentos, menos edifícios, e em Porto Alegre a metodologia sofreu algumas adaptações, que é inevitável. Nós olhamos para esse número de 330 segmentos e 4.000 edificações aproximadamente. Aqui é o mapa do Rio de Janeiro. Tá? Esse mapa ele interessa pelo seguinte: para a gente poder entender o impacto da arquitetura, o quanto se ela faz diferença ou não, outras propriedades urbanas têm que estar no nosso conhecimento, vamos dizer assim. A economia urbana e outras teorias nos dizem que o Godzilla, vamos dizer assim, em uma cidade, para efeito de colocar gente na rua e gerar movimentação, seria acessibilidade. Bem, nós tínhamos esse receio, ou seja, áreas acessíveis vão tender naturalmente a ter mais gente. Faz sentido, né? Faz sentido a todos nós aqui, um sentido empírico, muito intuitivo. Então, cientes dessa questão, a gente procurou áreas que estivessem no mesmo nível de acessibilidade. E a gente olhou para 3 níveis. A gente desconfiou do seguinte: áreas de alta acessibilidade, a acessibilidade em si pode jogar gente na rua. E a arquitetura talvez não precise atuar muito para atrair o pedestre. A acessibilidade já faz o trabalho. Bem, então vamos olhar para áreas de alta acessibilidade e ver como é que isso está. Vamos olhar para áreas de média acessibilidade e áreas de baixa acessibilidade, onde nós desconfiamos que nessas áreas a arquitetura pudesse fazer mais diferença, certo? Então a gente fez uma análise de acessibilidade no Rio de Janeiro com uma ferramenta que mede a acessibilidade topológica. Não entra, é só uma questão de, vamos dizer assim, as ruas que encurtam caminhos numa cidade, certo? Não entra transporte, não entra ônibus, não entra metrô, entra só a malha e quais as ruas que encurtam caminhos numa cidade e quais aquelas que não encurtam. Por exemplo, Copacabana e Ipanema não é passagem para lugar nenhum, a não ser para elas mesmas. Quer dizer, então, elas são naturalmente segregadas. Elas são muito densas por causa da amenidade paisagística, né? Mas não é exatamente passagem. O Rio de Janeiro é uma cidade um pouco estranha, porque cresceu ao lado de um corpo d'água e privado de montanhas. Então tem essas coisas estranhas, como altamente denso numa área que não é passagem, a não ser para ela mesma, certo? Então essas são áreas de baixa acessibilidade em verde. Em azul são áreas de média acessibilidade, em vermelho de alta. Por que a Zona Norte aparece em vermelho ali? Porque o Rio de Janeiro é um monstro de 54 quilômetros de extensão entre a ponta do centro e o final da Zona Oeste. Ela espraiou muitíssimo, né? Uma região enorme, então ela produziu muita malha. Essa malha não está densa ainda, mas ela já tem acessibilidade. Essas vias aqui já estão carregadas de acessibilidade. E isso deve estar, a nossa aposta é que no futuro isso vá puxar mais densidades e mais pessoas, ok? Então, essas são as áreas, nós sorteamos as áreas, nós sorteamos 24 áreas nessas 3 acessibilidades, ok? A gente também acompanhou a densidade populacional, tudo isso a gente ficou medindo no artigo lá, nos textos isso está mais explicado. Então vocês estão reconhecendo as áreas, né? Elas foram sorteadas para retirar a distorção que a pesquisadora pode colocar. Eu posso escolher áreas sem querer que venham a comprovar as minhas hipóteses. Então eu não posso simplesmente escolher as áreas, eu preciso sortear essas áreas se eu quero ter, digamos, alguma isenção aqui. Certo? Então, vamos lá. Aqui vocês viram essa imagem do tipo contínuo antes, né? E o tipo isolado, ok? As cores estão indicando. A gente achou o seguinte, vejam as médias. Quando a gente olhou para áreas de baixa acessibilidade, média acessibilidade e alta acessibilidade, a gente achou uma média, nós contamos, olha só, nós contamos, o método está focado muito no pedestre e na presença de comércio e serviços. E a diversidade
dessas atividades em bairros, ok? Então, nós tínhamos que contar, basicamente, quantas lojas tem em cada bairro desses, quantos pedestres estão nas ruas, certo? Então, a gente conta das 9 da manhã às 7 da noite, em 6 rodadas, em várias ruas dentro dessas áreas, certo? 6 vezes ao dia, como eu falei, extrai as médias. Vejam as médias, como elas estão. Então, quando o tipo contínuo, esse tipo histórico que cola no vizinho, que gera quarteirões compactos e bairros compactos, quando o tipo contínuo predomina, ele está mais do que 50% dos lotes, eu tenho uma média de 20 pedestres nesses trechos, tá? De baixa acessibilidade. Isso vai caindo um pouco, porque o Rio de Janeiro, de fato, as áreas de alta acessibilidade ainda não estão, estão ainda um processo de andamento. A média ficou em 15. Agora, aonde o tipo isolado predomina, esse número nos chocou bastante, porque aonde o tipo isolado predomina, as médias são sistematicamente menores. Em áreas de baixa acessibilidade é 2,7 vezes menor, quase 3 vezes menor. E esse número vai caindo até que nas áreas de alta acessibilidade já fica mais parecido. Aquela ideia de que de repente a alta acessibilidade está trabalhando ali e está colocando gente na rua, ou não, caso não seja alta essa acessibilidade, certo? Então, nós achamos uma média de mais de 2 vezes mais pedestres em ruas com predominância, ou seja, mais de 50% do tipo contínuo, esse tipo histórico. Ok? Para efeito, a gente também testou umas correlações estatísticas. Eu não quis colocar muito desses números, porque eles são muito mais abstratos. Mas eu vou usar um pouquinho só, pelo seguinte, porque é muito demonstrativo do nosso caso. Quando a gente mede da seguinte maneira isso, né? A gente basicamente confronta as quantidades de pedestres que a gente contou nessas ruas, e a gente compara isso com a distribuição dos edifícios, dos tipos contínuos e outras variáveis, número de janelas, número de portas, densidade, foram 30 variáveis literalmente espaciais. E a gente daí confronta essa distribuição. Se uma variável, digamos assim, se, por exemplo, as densidades aumentam e o pedestre também aumenta a presença, então, e se isso é perfeito, a variação de um e de outro, a correlação é 1. Quando um deles aumenta e o outro diminui, de maneira como se fosse o inverso, é menos 1. E 0 é quando elas não têm muito a ver, uma varia e a outra também, mas não parece ter relação entre si, certo? Então vejam aqui, por exemplo, o tipo contínuo em baixa acessibilidade, com o movimento pedestre, pessoas passando na rua, tem uma correlação que não é altíssima, porque na verdade, imagina, tem tantas variáveis, fatores urbanos pesando aí, né? Mas tem uma correlação positiva, ou seja, onde tem mais o tipo contínuo, tende a ter mais pedestres. O isolado é o contrário. Grupos estáticos, pessoas paradas na rua, conversando, idem, mais forte ainda, e pessoas paradas também, certo? Aqui as médias, tá? Do Rio, Florianópolis e Porto Alegre. Então, quando a gente tem o tipo contínuo predominante, as médias se mostraram superiores de quando ele não é, certo? Então, esse é um achado que a gente entende como muito importante. Se o pedestre importa para as cidades, então isso não pode ser desprezado, não pode ser ignorado, certo? Isso é importante. Continuidade das fachadas de pedestre. O vídeo mostrou, né? Isso aqui é continuidade, está colado uma na outra. Quanto mais, a gente testou isso, quanto mais for colado o quarteirão, esse quarteirão mais compacto, né, bem contínuo, quanto mais for colado, mais pedestres a gente tende a encontrar. Quando está abaixo de 75% lá dessa continuidade, não faz tanta diferença, mas quando começa a colar mais, os números mudam, certo? Tem uma curva aqui interessante. Quando curvas assim aparecem numa pesquisa, a gente tem que ligar o alarme. Tem algo interessante aparecendo aí. Aqui então, só para a gente mostrar áreas de baixa acessibilidade, média e alta. Alta bagunça mais, a alta não tem um padrão muito legível, as outras duas têm um padrão mais legível. Afastamento lateral, essa distância entre edifícios, ok? O quanto isso impacta o pedestre? Alguém teria uma hipótese de que isso impacta o pedestre? Né? Quantas pessoas pensam sobre isso? Será que arquitetos aí fora estão pensando sobre isso? Que essa distância entre edifícios impacta o pedestre? Bem, a gente achou que impacta o pedestre.
E quando eu tenho um afastamento pequeno de 0 ou até 2,5 metros, eu tenho uma média alta de pedestres passando. Quando isso começa a aumentar, de 5 a 10, 10 a 15, sistematicamente cai a média pedestres. Isso é uma coincidência? Bom, dificilmente isso é uma coincidência, certo? Isso é muito consistente para ser coincidência. E aqui então está a cara que esse tipo de dado assume graficamente, tá? Aqui tem uns números que são outliers, eles estão soltos, e aqui estão as médias, então, dentro dessas caixas coloridas. Afastamento frontal, né? O quanto o edifício está próximo do passeio. Aqui não é o tamanho do passeio, nós não olhamos para o tamanho do passeio. A gente tinha 30 variáveis arquitetônicas, já dava bastante trabalho, a gente não olhou para outras tantas, do tipo sombra, vegetação, qualidade da calçada. Na verdade, o Júlio olhou lá em Porto Alegre, tá? Mas a nossa a gente não olhou. Ele olhou em outra pesquisa. Então, será que isso aqui afeta o pedestre? O fato de eu colocar a fachada lá para trás, 20 metros de recuo, né? Planos diretores fixam essas distâncias. Aliás, a Barra da Tijuca está fixando, inclusive, o afastamento lateral. É obrigatório por lei afastar lateralmente o edifício. Quer dizer, é um tiro no pé, certo? Então a gente verificando, será que isso aqui tem algum papel? Bem, aparentemente sim. Quando o edifício está colado no passeio, ou seja, a fachada está no limite do lote junto da calçada, certo? Não tem muro, está direto. Então a gente tem médias pedestres altíssimas. E isso vai caindo também sistematicamente à medida que o edifício vai se afastando da calçada, certo? Aqui a carinha desse dado visualmente, só para a gente ver como tem um padrão claro aparecendo aí. Aqui em áreas de baixa acessibilidade fica mais claro ainda, certo? Bem, vamos dizer, encaminhando agora para a questão da atividade econômica. Como, vamos dizer assim, é o fato da gente conseguir sair de casa e encontrar uma loja, um comércio num raio caminhado, tá? Sem precisar pegar um carro, por exemplo. Então o vídeo mostrou essa relação direta com a rua, e a nossa hipótese de que quanto mais direto, isso aqui vai ajudar a ter mais comércios ali, e de fato os números mostram isso. Vejam que o tipo contínuo, ele tem um desempenho positivo em relação ao comércio e serviços, positivo em relação à diversidade urbana, a gente mediu diversidade, tá? Ao passo que o isolado, sistematicamente negativo. Os sinais estão sempre contrários aqui. De novo, isso é muito preocupante para a gente, certo? E aqui a queda de pedestres em azul, e como fica parecido com a queda da presença de comércio e serviços, como essas coisas conversam entre si numa cidade. Uma cidade está atravessada por relações assim. Aqui, muros. Eu vou encerrar agora com muros e janelas. Interfaces do edifício. Muros, o quanto o muro impacta? Bem, nós sentimos que muros impactam, né? Todo mundo sente isso. Aí a questão é quando a gente vai discutir isso numa mesa de plano diretor, e eu tenho casos, situações que eu ouvi de colegas que isso foi feito, as nossas impressões como arquitetos não são corroboradas. Elas são jogadas no subjetivo. Essa é a tua opinião, a minha opinião é diferente. A gente queria capturar essas questões de maneira que a pessoa não pudesse colocar na tua subjetividade, certo? Isso está aqui, isso foi medido, isso foi contado em centenas de ruas, certo? Em várias áreas, e a gente achou que quanto maior a proporção de muros, os pedestres também vão caindo, fortemente, tá? As correlações são negativas, quanto mais muros, menos pedestres. Tá? Assim como o tipo isolado, esse é amigo do muro. O tipo isolado tem correlações positivas com o muro, vamos dizer assim, interessantes, vamos dizer. Janelas, hipótese jacobiana, né? A grande Jane Jacobs, já com a sua sensibilidade extraordinária, já percebia que janelas importam para os pedestres. Bem, os nossos dados mostram que sim, e fortemente, certo? Então, quanto mais aumenta a densidade de janelas, os pedestres parecem atraídos por essa interface, essa porosidade da fachada. Aí vocês elaborem as suas teorias. É por causa de segurança, é porque eles se sentem assistidos, não sei. Aí é uma questão de elaborar uma teoria para explicar isso, certo? O fato é que acontece. Isso não pode ser ignorado tão pouco. As correlações são positivas com pedestres, e janelas são amigas do tipo contínuo. As correlações são positivas e negativas lá com o tipo isolado, ok? O tempo, agora, o meu último indicador é o seguinte: a gente está preocupado em ver, olha só, a gente achou coisas
coisas preocupantes aqui. Mas o que está acontecendo com as nossas cidades ao longo do tempo? A situação está piorando? Está melhorando? Então a gente olhou para o tempo de urbanização desses bairros e viu o seguinte, que quanto mais jovem é o bairro, menos diversidade ele tende a ter, certo? E a gente viu também que quanto mais jovem é o bairro, mais muros ele tende a ter. Então, algo está acontecendo com um padrão de arquitetura na cidade do Rio de Janeiro. Depois a gente vai ver, encerrando agora, a gente passa para o Júlio, né, e vê Porto Alegre rapidamente, e aí a gente parte para esse debate em relação a esses achados. Então, aquela nossa hipótese de que essa rarefação da forma arquitetônica, essa diluição com esse padrão arquitetônico, então ele causa uma diluição social. Bem, os dados corroboram essa hipótese, certo? Isso pareceu bem intenso, né? Bem compacto. Deve ser a cidade. Oi? Deve ser a cidade. Deve ser cidades compactas. Bem, então deixa eu chamar agora o Júlio. O Júlio vai falar sobre esse fator aqui, caminhabilidade e a questão da dependência do veículo. E em seguida a gente passa, Júlio, então, por favor, a gente passa para o debate. Então tá, boa noite. Eu vou tentar aqui, né, ser breve, apesar de me caber aqui um papel interessante nesse nosso grupo, que é, talvez assim, procurar e apresentar outras abordagens, né, digamos assim, paralelas, né? O filme diz que o pedestre hoje está no centro do debate urbanístico, né? Provavelmente, assim, o assunto da mobilidade, né, da caminhabilidade, que é uma palavra que até pouco tempo atrás era desconhecida e hoje é até um lugar comum, eu diria. Então, esses assuntos eles estão sendo tratados intensamente por outros profissionais, por outros campos do saber, que estão cada vez mais, digamos assim, controlando, eu diria, né, esse pensamento e ação sobre a cidade. Quando o Vinícius faz uma certa crítica ali, um pouco a nós mesmos, né, os arquitetos, que talvez assim, tenhamos perdido um pouco o controle do assunto, do tema, da linha da discussão, eu fui atrás de outras abordagens, principalmente da área dos transportes, tá? A engenharia, os sistemas, o mundo da mobilidade, os engenheiros, etc., eles estão tomando conta, digamos assim, do urbanismo sem a gente perceber. Tá? Então eu fui para lá, fui estudar transportes, e a minha ideia aqui é tentar apresentar o seguinte, ó, 3 partes, né, 3 sessões, rapidamente. Primeiro, como os estudos de transporte basicamente veem essa questão do que eles chamam, né, ambiente construído e as viagens a pé. Tá? A questão do pedestre como um viajante no sentido de alguém que faz um deslocamento entre uma origem e um destino, que é uma coisa que nós ali não, digamos, tratamos. Né? As pessoas estão na rua fazendo o quê? Indo de onde para onde. Então aqui o transporteiro, digamos, ele olha para o pedestre como alguém que está viajando. Depois, então, eu vou falar, sim, sobre os nossos estudos, a nossa pesquisa e os resultados de Porto Alegre. E, no fim, tentar, de alguma maneira, aproximar essas duas coisas e, assim, propor uma abordagem que possa contemplar esses dois assuntos. Então, começando por aqui, tá? Algumas imagens para provocar e para a gente pensar. O que a gente vê aqui, né? De uma maneira ou de outra? Basicamente, 3 atributos da cidade que estão assim já estabelecidos nesses estudos da área, principalmente dos transportes e principalmente nos Estados Unidos, tá? Eu vou também confessar que eu fui procurar essa outra matriz do Novo Mundo, porque talvez assim a cidade europeia, né, Copenhague, Amsterdã, sejam tão perfeitas e tão, digamos assim, distantes da nossa realidade de urbanização mais nova e jovem e com padrões talvez culturais, de consumo sociais tão diferentes. Eu fui tentar ver, então tá, então o que nossos irmãos do Novo Mundo estão pensando e discutindo em relação a essa questão de como o ambiente impacta em como a gente vai se deslocar. Tá? A relação entre o chamado ambiente construído, uma coisa bem genérica, de longe,
e o que se chama de comportamento de viagens. O que as pessoas decidem, o que elas escolhem, como elas vão fazer os seus deslocamentos. Tá? Então, basicamente, está estabelecido, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar sobre esses chamados 3D, os 3D, né? Que é diversidade, densidade e desenho, design no sentido do desenho da malha, que tem a ver com acessibilidade. Tá? Então, essas seriam, para esses estudos de transporte, basicamente as três principais características do ambiente construído que se relacionam com como e em que quantidade a gente viaja, se desloca na cidade. A hipótese é que essas características influenciam esses padrões de deslocamento em três modos principais. Diminuindo a quantidade de viagens motorizadas, quanto mais denso, mais diverso, mais acessível. Aumentando a participação das viagens não motorizadas, eu incluo a bicicleta. E diminuindo também distâncias das motorizadas, quer dizer, mesmo que eu pegue um carro, que talvez possa ser um carro elétrico ou algum veículo de um sistema de car sharing, um carro compartilhado, algum sistema contemporâneo de motorização, eu vou precisar andar menos se eu tiver essas três coisas altas. Então eu vou tentar rapidamente aqui discutir esses conceitos só para colocar um contraponto a essa nossa visão eminentemente arquitetônica, tipológica. Tá? Essa visão é mais agregada, mais realmente de conjunto. Então, densidade construída e populacional, quer dizer, muitos moradores, usuários, trabalhadores. Diversidade de uso, que é a mistura, sim, residência em meio a uma significativa presença comercial. E um desenho viário que implica, que produz acessibilidade, também complementada e, digamos assim, potencializada pelos meios, os sistemas de transporte. Então, duas imagens aqui opostas, né, onde há muito disso e onde há pouco ou nada disso. Bom, então, a densidade e a diversidade, elas favorecem a realização de viagem, porque elas aproximam as origens e destinos. Essa é a visão, assim, geográfica, digamos, dos transportes. Né? E a acessibilidade viabiliza, quer dizer, se eu tenho densidade e tenho diversidade, eu estou com um monte de viagens latentes, e se eu tiver uma malha, um desenho, um sistema que me possibilite, essas viagens vão se realizar, porque esses destinos vão ser alcançados. Eu vou de casa para muito lugar. Então, densidade, basicamente, a gente trata como as origens, as unidades residenciais, as moradias, etc. E os destinos proporcionados pela diversidade, uma série, equipamentos, grandes atratores e concentrações de atrações, digamos. Os próprios equipamentos de transporte, as estações, as paradas, os pontos, os terminais. E também essa, digamos assim, micro dispersão e distribuição de comércio e serviços. Então, densidades, a diversidade e o desenho aqui como acessibilidade medida de diversas maneiras. O Vinícius falou aqui na nossa, digamos assim, abordagem preferida, tá? Que são essas medidas sistêmicas de acessibilidade topológica, sintaxe espacial, etc. Mas também existe acessibilidade medida de forma bem mais simples. Densidade da malha, número de cruzamentos, tamanho do quarteirão e etc. Tá? Mas também se pode medir a acessibilidade pela presença de sistemas de transporte. Bom, dito isso, tá, eu vou entrar na caminhabilidade nessa abordagem agregada ou macroscópica, quer dizer, esses estudos que encontraram esses três grandes fatores como produtores, indutores e realizadores de viagens não motorizadas, basicamente eles são o que indicam o quão caminhável é um bairro, uma região, uma cidade como um todo. Então, assim, esse tipo de caminhabilidade do bairro, da zona, inclusive hoje ele já é assim um fator de valorização imobiliária, quer dizer, um critério para escolher localização. Onde é que eu vou morar? Principalmente no primeiro mundo, digamos assim. Esse chamado walk score aqui, que mede o quão caminhável é uma área, basicamente em termos de diversidade, né? Especificamente esse ponto que se reflete na oferta de...
atratores, destinos, comércio, serviços, entretenimento, saúde, lazer, etc., isso hoje já está até precificado. Esse sistema, esse site foi comprado hoje por uma rede de imobiliárias dos Estados Unidos e assim, que está crescendo vertiginosamente sua utilização como critério locacional. Entra numa página lá e procura uma casa para alugar em São Francisco, em Boston, em qualquer lugar desse, vocês vão encontrar a medida de walk score daquele bairro, daquela região, daquela rua. Tá? Então eu vou entrar rapidamente aqui nos nossos de Porto Alegre, que a gente estudou lá no nosso grupo de pesquisa da área dos transportes. Esse bairro aqui, que é um paraíso do caminhante, chamado Cidade Baixa. Se vocês olharem para a forma arquitetônica, então para a morfologia e o tecido, em comparação a um outro bairro lá de Porto Alegre chamado Bela Vista, algum indício a gente já tem então dessa relação. E esse indício foi corroborado então em vários estudos do nosso grupo de pesquisa. É bem interessante eu introduzir, tá, pessoal, porque são pessoas, engenheiros de transporte, aos quais eu me juntei enquanto eu fazia o doutorado lá com eles. Tem uma rede brasileira tratando disso, tá? Então é muito interessante essa nossa intersecção de redes. Tá? E aí a gente fez então pesquisas com essa abordagem clássica dos transportes, a chamada preferência declarada, preferência revelada, estatísticas, entrevistas, etc. E o que a gente viu foi o seguinte, ó, naquele bairro de Cidade Baixa, onde 50% das viagens são realizadas a pé, o outro da Bela Vista, apenas 10% das viagens. Por que? Se perguntou às pessoas, se investigou. Basicamente porque há uma diversidade de usos na Cidade Baixa, mas também porque é difícil utilizar outros modos. E aí eu já assim tensiono um pouco a coisa. Bom, é super diverso, acessível, denso, mas também, quem é que disse ali, não tem estacionamento. Nem que eu quisesse eu ia pegar o carro, porque não dá. Então, tem uma certa tensão assim, né, nessas conclusões tão diretas nossas. Em contraposição, o outro bairro aqui, ele tem escassez de comércio, mas, de novo, aí surge um fator, uma característica socioeconômica e atitudinal, vamos dizer assim, que é realmente as pessoas têm mais carro nesses bairros, ou elas compram mais carro e vão morar nesses bairros, ou quem vai morar no outro bairro caminhável não tem carro, desiste do carro. Então tem uma relação entre essa questão da propriedade do automóvel, que é um reflexo de escolhas e decisões e um determinado comportamento social. Tá? Também isso entra aqui. Eu não vou detalhar, vou tentar ser mais rápido, mas tudo isso a gente fez uma série de estudos, tá, desde 2009, e o que aparece sempre é, entre outros critérios, a mistura de usos, a acessibilidade da malha, proximidade de destinos, densidade, malha acessível, presença de destinos, sempre essas coisas estão aí, tá, como indutoras e produtoras, facilitadoras da viagem a pé. Aparecem outras coisas, como por exemplo, oferta de estacionamento público, de novo. Não é, a gente viaja, vai para outras cidades, outros países, não é bem assim para parar na rua em qualquer lugar, de graça, em cima da calçada, em qualquer lugar. Né? Então, se dá para estacionar, eu vou pegar o carro. Coisas como topografia, aí também o Vinícius, né, citou ali que eu, infelizmente, tive que estudar essas coisas mais da microcaminhabilidade. Vou até mostrar algumas imagens aqui. A calçada, o lixo, a iluminação, a segurança viária. Particularmente, eu não estou muito interessado. Nossa abordagem é mais para trás, para o agregado, para a morfologia, para a arquitetura, mas obviamente essas coisas estão implicadas. Quer dizer, isso aqui é um pouco a cara da nossa Porto Alegre. Tá? E aqui no Rio de Janeiro, então, né? Eu acho que é pior a questão da prioridade, digamos assim, da selvageria do automóvel em relação ao pedestre. Tá? Então isso sim foi estudado. Então, fim lá dos nossos estudos de transporte, sim, densidade, diversidade, acessibilidade, botam e viabilizam viagens a pé.
Sim, é com isso que a gente consegue, entre outras medidas, diminuir a presença do carro e fazer as pessoas andarem mais sem veículo. Tá? Então, rapidamente, parte 2, nossos estudos, Porto Alegre, controle de alguns desses 3D. Então, basicamente, o que o Vinícius disse com aquela seleção das áreas foi isso, quer dizer, controlando áreas que têm esses mesmos valores agregados, poderosos, de indução de viários a pé, vamos olhar para a arquitetura detalhada. E aí, o estudo lá, em uma área específica, me mostra que, sim, de novo, as médias de movimento pedestre aumentam à medida que aumenta a predominância de tipos contínuos e caem à medida que aumenta a predominância dos edifícios isolados. Tá? Então, grosso modo, é o mesmo resultado. Quanto mais uma zona é feita, dominada por tipologias contínuas... Opa. O Chacrinha tocou a buzina aqui, terminou meu tempo. Mas os resultados são muito coerentes, tá? É o mesmo tipo de resultado. Aqui a gente vê as médias, tá? No geral, quando o isolado, a média de pedestre é menor, quando é contínuo é maior, no geral. Em faixas de baixa acessibilidade a diferença é gritante. Então, basicamente, os tipos isolados, afastamentos, entradas e saídas de garagem, isso é uma variável que a gente estudou, e a falta de janelas, aberturas, estão negativamente correlacionados com o movimento pedestre, em Porto Alegre. Os usos comerciais, os tipos compactos, a continuidade, a permeabilidade, portas e janela, positivamente. Tá? Então, comércio, permeabilidade, afastamento, tudo está implicado positiva ou negativamente. Isso é um gráfico interessante, tá? O que está para cima é positivo, azul, o que está para baixo é vermelho negativo. Então, positivo, comércio e serviços, densidade de portas e densidade construída. Negativo, uso residencial e índice de garagens. Tá? Um outro tipo de modelo que a gente usou aqui. Então, assim, estou sendo bem simples, mas como o Vinícius disse aqui, não é um lugar para detalhar métodos quantitativos, mas basicamente vocês estão vendo a repetição consistente de determinados fatores. Aberturas, afastamentos, continuidade, e do outro lado, pouca janela, garagem, muro, separação entre os prédios. Tá? Eu só vou citar aqui rapidamente no final esses outros estudos com essa caminhabilidade mais desagregada no nível da rua e quais são então os fatores que impactam. Isso a gente fez um estudo e achou sim essa questão da segurança. As pessoas estão preocupadas com a sua segurança, não só física em relação aos automóveis, a tropeçar e etc., mas também uma segurança em relação ao crime. Tá? E aí eu diria que isso é uma coisa que enviesa muito essa discussão aqui no Brasil, quer dizer, a paranoia e a sensação de insegurança que dificulta muito advogar o uso do modo não motorizado para a classe média. Falar em andar a pé em determinados horários e locais é impossível. Então a gente sim fez esses estudos com entrevista, com esse tipo de análise interessante de escolha. Onde você prefere passar, aqui ou aqui? E uma série de outros métodos desses qualitativos. E também, ultimamente, vou mostrar rapidamente métodos quantitativos muito interessantes com monitoramento de pessoas através de GPS. Tá? A gente está aí tentando se aproximar do Big Data. Né? E com isso a gente também chega à conclusão que fatores morfológicos, a arquitetura, sim, estão implicados. Tá? E mais ainda para pessoas que caminham de forma mais contumaz, quer dizer, quem caminha, costuma caminhar, olha mais e percebe melhor a arquitetura do que quem não o faz. Quem não o faz é muito influenciado por características gerais. O bairro é isso, o bairro é aquilo. E também informação indireta. Lá é perigoso, lá é ruim. Tá? Quem costuma caminhar observa mais e, portanto, percebe mais a arquitetura. Tá? Então, espero que tenha sido razoavelmente claro, né? E agradeço.